Eu queria conversar um pouco com você sobre alegria. Alegria. E eu leio com você agora Filipenses 4, versículo 4. Apenas esse verso, se você puder acompanhar, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Eu oro com você mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor com o nosso coração aberto à ministração da Tua Palavra. A gente conseguir, Deus, que a gente consiga entender a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, a voz que revela a Tua vontade para nós, Deus, que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma outra voz, que nenhuma outra direção, senão aquela que vem do alto, que vem da sabedoria do Senhor, que a gente consiga captar, Deus, pela ministração e o toque do Teu Espírito Santo nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estão aí comigo? A gente conversar aqui rapidinho sobre alegria. Eu pensei, ainda no começo dessa semana, eu preciso aqui, óbvio, fazer uma observação daquelas que foram feitas muitas vezes essa semana, dentro do contexto que a gente viveu aí, político e outras coisas mais, que eu preparei essa mensagem na quarta-feira, irmãos. Quarta-feira. Então, encaixa ela aí na quarta-feira. Quarta-feira, lá de manhã, eu pensei sobre falar com a igreja de alegria, né? Porque a gente tem, eu não sei você, né? Mas pelo menos a gente tem vivido aí dias difíceis, né? Onde esse tema, ele é pouco presente no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas experiências, diante das dificuldades que a gente enfrenta em todos os ambientes, né? Dificuldades que têm a ver com os recursos materiais, dificuldades que têm a ver com o estabelecimento dos nossos relacionamentos, dificuldades que têm a ver com frustrações que invadem o nosso coração, porque a gente sonha, a gente espera que aconteça as coisas que a gente alimenta no nosso coração, e muitos desses sonhos eles não se realizam. A gente se frustra também com as frustrações dos outros, as frustrações de uma família, de gente querida, de amigos. Então, irmãos, assim, eu volto a dizer, eu não sei como tem sido a sua experiência, mas a minha tem sido essa de encontrar muita dificuldade de permear no meu dia a dia esse tema da alegria, da leveza, da confiança, da esperança, de todas as variáveis que a gente encontra na vida, e muitas delas nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que gera esse contentamento que a gente espera, que a gente busca. E a gente tem tido muita dificuldade em relação a isso. A gente conversa com as pessoas e a gente percebe muita desesperança, a gente conversa com as pessoas, a gente percebe uma situação de muita tristeza, de muita dificuldade. Hoje em dia, as pessoas têm tido mas muita dificuldade de lidar com as suas frustrações. A tendência natural que as coisas que acontecem à nossa volta, a tendência é que a gente sempre alimente pequenas expectativas para grandes contentamentos. Eu não sei se você pensa o mesmo, né? As pessoas têm tido pequenos desejos para conquistar grandes coisas. E essas pequenas frustrações geram grandes tristezas e grandes dificuldades. Está aí, talvez, o motivo que muitas pessoas têm encontrado de lidar com isso, né? De lidar com as
suas tristezas, as suas frustrações, e tem procurado até ajuda profissional. Então, no meio, irmãos, desse ambiente todo, eu pensei em conversar com você sobre alegria, né? E agora ainda mais, diante de tudo que aconteceu no nosso país nesses últimos dias, né? Muito conteúdo foi adicionado às nossas relações que afasta o contentamento, a alegria, a paz, a esperança das nossas vidas. Há um texto de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, você não precisa abrir, mas eu queria lembrar um desses textos que a gente encontra nas Escrituras Sagradas que nos desafiam a desfrutarmos da alegria do Senhor, essa alegria da nossa salvação. E esse texto diz assim: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartem com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E tantos outros textos que a gente encontra nas Escrituras Sagradas também. Eu me lembrei também, irmãos, essa semana, de uma peça de teatro, talvez você vai lembrar aqui comigo, antiga, que a gente fazia em grupo de Kings Kids lá atrás, chamada O Ladrão da Alegria. Quem se lembra da peça O Ladrão da Alegria? Vocês são novos. A peça é assim, infantil, óbvio. Peça para criança. E aí os personagens entram em cena, depositando a sua alegria numa situação circunstancial, né? Então entra uma primeira personagem dizendo que a alegria dela está depositada num recurso material. E aí ela expressa isso: minha alegria é o meu relógio, tal. Aí entra o ladrão da alegria em cena, normalmente de preto, né? O ladrão da alegria rouba a coisa, o relógio, aí ela começa a chorar e tal. E assim acontece a peça, a pessoa entrando, expressando a sua alegria depositada num outro tipo de situação, e sempre o ladrão da alegria aparece para roubar esse motivo da aparente alegria. No final entra a última personagem, uma criança, um jovem, um adolescente cristão, cantando aquela música conhecida, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aí ela explica para todos aqueles que estavam chorando ali em cena que a alegria dela não era uma alegria circunstancial. A alegria dela era aquela que vinha e que vem da certeza que ela tinha da presença e do cuidado do Senhor Jesus. E aí o ladrão da alegria entra em cena para tentar roubar essa alegria, e ele não tem a menor condição de fazer isso, porque a alegria do Senhor não se rouba de ninguém, né? E tem, irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, porque nenhum outro livro, nenhuma outra carta, nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas a gente encontra tantas vezes esse tema sendo tratado, sendo cuidado, sendo experimentado por alguma personagem, por algum filho e filha do Senhor nas Escrituras Sagradas. A gente olha e lê a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e a gente percebe esse tema da alegria nos 4 capítulos da carta, por toda a extensão dos textos que foram confeccionados pelo apóstolo Paulo. A gente extrai esse tema da alegria dos escritos, das orientações e das experiências do apóstolo Paulo. Uma primeira certeza que a gente tem quando a gente se propõe a ler e a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, delimitando esse tema da alegria, é a seguinte: a alegria do Senhor, a alegria cristã é um paradoxo. Por que a alegria do Senhor é um paradoxo? Porque quando a gente se coloca a entender o contexto dos textos
da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, a gente vai perceber isso claramente. Um sujeito que estava ali desfrutando de alegria, um sujeito que estava ali desafiando as pessoas a desfrutarem essa alegria, experimentando uma situação de profunda escassez, experimentando um contexto que para nós, os nossos olhos humanos, seriam de profunda tristeza. O sujeito que estava preso dentro de um cárcere, injustamente, tendo a sua liberdade tomada pelas injustiças da vida, um sujeito que estava passando dificuldade em seus recursos materiais, estava faltando dinheiro, não tinha dinheiro no bolso, não tinha liberdade para desfrutar. Um sujeito também que estava desfrutando de uma solidão relacional, não tinha ninguém com ele. E ainda assim, ele encontrou, na sua fé, no seu entendimento das Escrituras Sagradas, um espaço para ele desfrutar de uma alegria. Para ele não somente desfrutar de uma alegria, mas de desafiar as pessoas a fazer o mesmo. Então, irmãos, a gente olha, a gente se depara, a gente se coloca diante da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, tentando entender a alegria do Senhor, e a primeira certeza que a gente tem no coração é essa: a alegria do Senhor é um paradoxo. Parece que ela não tem nada a ver com a alegria que as pessoas estão experimentando aí fora. Porque se você conversar com alguém hoje no almoço, a pessoa da sua família, ou amanhã, um companheiro do seu trabalho, e tentar interpretar as palavras dessa pessoa, os comentários, as experiências, você vai chegar à conclusão que o bem-estar dessa pessoa está diretamente relacionado com as respostas positivas às expectativas em relação à vida. Em outras palavras, você vai perceber que a alegria, para a maioria das pessoas, tem a ver com liberdade, tem a ver com recursos disponíveis, tem a ver com bons relacionamentos. E tudo isso que não estava acontecendo com o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta. Então, irmão e irmã, a alegria do Senhor é um paradoxo e a gente precisa entender isso. A alegria que Cristo tem para nós, ninguém pode roubar. E se ninguém pode roubar, ela não está assim exposta. Ela não depende. Ela não está sensível a um acontecimento externo que tem a ver com liberdade, que tem a ver com recursos materiais e que tem a ver com saúde de relacionamento. E eu queria, irmãos, para encerrar, ou partir para o encerramento aqui da nossa reflexão, traçar, pegando essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, todos esses capítulos, e expor aqui para você. Obviamente, eu acho que você você que é mais velho de igreja, assim, sabe? Você tem uma experiência a mais. Certamente você já ouviu alguém falar sobre isso, uma pregação tradicional, convencional, que a gente faz em cima da carta aos Filipenses, que é esse exercício de identificar nessa carta quem são os ladrões da nossa alegria. É certo, e a gente sabe disso, que existe um inimigo nosso, Satanás, que na peça lembrada aqui é o ladrão da alegria, que está preparado, disposto a atrapalhar a nossa caminhada o tempo todo. A gente sabe disso. A gente não elimina essa realidade espiritual de existir um sujeito, alguém no campo espiritual que está disposto e anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, uma brecha para tirar a esperança do nosso coração, para tirar a alegria do nosso coração. A gente sabe disso. Agora, há tantos outros inimigos que temos, há tantos outros ladrões que temos na nossa vida, na nossa caminhada, que
se apresentam diante de nós com esse objetivo de tirar a esperança, a alegria, o contentamento do nosso coração. E esses a gente consegue facilmente identificar na leitura e no estudo da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O primeiro que a gente encontra no primeiro capítulo dessa carta é o ladrão das circunstâncias. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, eu vou ler para você não precisa abrir. Diz assim: não importa, Paulo falando, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A questão aqui, irmãos, é o entendimento que a gente tem que ter a respeito da alegria e a posição que a alegria ocupa dentro das nossas motivações, né? Porque a alegria pode ser fruto de uma reação nossa, alguma coisa aconteceu, alguma conquista foi desfrutada, partilhada, e diante disso a alegria reage, a alegria é reação. Essa alegria, meu irmão e minha irmã, que é reação, ela depende de circunstância. Ela depende de um fator externo. Ela depende de algo que aconteça. Então, fazendo aqui o contraponto de Filipenses 1, 23, é o seguinte, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, se algo acontecer. Desfrute da alegria que Cristo tem para vocês, no exercício da vocação, no exercício da sua cidadania, se alguma coisa acontecer. Não é isso, meu irmão e minha irmã, que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. A alegria não é reagente. A alegria, ela é fruto, causa da motivação. Ela vem antes. Ela vem antes de alguma coisa acontecer. Ela é vanguarda. Ela não é retaguarda. E o incrível desse texto que a gente leu, do capítulo 1, é que essa capacidade de não depender do que aconteça, de não depender das circunstâncias, ela está relacionada com um exercício de uma cidadania. O que é isso? O que é o exercício de uma cidadania? É o cumprimento, meu irmão e minha irmã, da vocação que a gente tem em Cristo Jesus. Da vocação que a gente tem em Cristo Jesus. Quando a gente consegue, na nossa caminhada, identificar na presença de Jesus, fazer essa descoberta, que tudo aquilo que a gente faz, que tem a ver com os nossos dons, que tem a ver com o chamado que Cristo Jesus expôs para nós, chamou cada um de nós para que a gente experimente os valores do reino de Deus. Quando a gente entende que esse exercício, que essa ação gera a alegria no nosso coração, a gente vai se despir das coisas que podem acontecer à nossa volta. A alegria é causa. A alegria deve preencher a nossa vida quando a gente tem a certeza do exercício da nossa cidadania. Quando a gente tem a certeza que o que a gente faz é sacrifício. A gente estava comentando algumas semanas lá na casa da Fátima sobre isso, no nosso grupo lá também. O que é sacrifício? É um ofício sagrado. Normalmente a gente relaciona sacrifício a alguma coisa assim relacionada à penitência, não é? Alguma coisa que a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer, não é? Então as crianças aí, os adolescentes, não quero lavar a louça, mas tem que lavar, né? Sacrifício. Eu não quero arrumar minha cama, isso eu não quero até hoje, né, mãe? Arrumar minha cama. Não tem motivo, né? Vai desarrumar de noite, mas tem que fazer, né? Sacrifício. A gente relaciona sacrifício a esses ofícios de penitência,
coisa que a gente não quer fazer, mas nós somos obrigados a fazer. Irmão e irmã, vida cristã não é isso. Eu não quero ir no culto, mas tem que ir no culto. Sabe que o seu filho fala de manhã? Não sei agora. Eu não quero ofertar na igreja, mas tem que ofertar na igreja. Eu não quero me envolver com as pessoas, mas tem que. Irmão, sacrifício tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com penitência. Sacrifício é quando a gente entende que o nosso ofício é sagrado. Que o que a gente faz está sendo consagrado na presença de Jesus em todo o tempo. Teu trabalho é sacrifício. Seu ministério é sacrifício. Teu casamento é sacrifício. Tua família é sacrifício. O exercício da sua cidadania na presença de Jesus, com todos os seus atos sendo consagrados na presença de Jesus. Quando a gente entende isso, meu irmão e minha irmã, a gente experimenta a alegria do Senhor. Quando a gente entende isso, não importa o que aconteça, a gente vai exercer a nossa cidadania. Então, o primeiro inimigo que a gente encontra na nossa caminhada, que pode roubar a nossa alegria, é o inimigo das circunstâncias. Quando a nossa alegria ela é reação, quando depende. Não que não seja bom reagir a alguma notícia, a alguma conquista. Não estou falando isso. Você entende isso? Como, por exemplo, os palmeirenses vão comemorar hoje à tarde, né? Já estão comemorando, irmãos. Já desde... não. Nada de errado nisso. Mas não pode depender disso. Não pode. O segundo inimigo que a gente encontra no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses são as pessoas. Por incrível que pareça, são as pessoas. E ele diz lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, completem a minha alegria, e depois de algumas passagens, considerem os outros superiores a si mesmos. A questão aqui, meus irmãos, é o seguinte: o quanto as pessoas afetam a nossa alegria. O quanto os nossos relacionamentos, bem-sucedidos ou mal-sucedidos, afetam o nosso contentamento e a alegria que a gente pode experimentar do Senhor. O quanto a alegria da outra pessoa afeta a nossa alegria. As conquistas das outras pessoas afetam a nossa alegria. O quanto também as tristezas das outras pessoas afetam isso. A questão aqui é que essa realidade dos nossos relacionamentos, das experiências das outras pessoas, elas não podem afetar a alegria que a gente encontra na presença de Jesus. Muito pelo contrário, a alegria que está disponível para nós, para que a gente possa desfrutar na presença de Jesus, tem a ver com uma atitude de humildade, de submissão diante das outras pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 aqui da carta que ele escreveu aos Filipenses, desafiou esses irmãos e irmãs da igreja lá de Filipos a considerar os outros superiores. E qual que foi a referência? Qual que foi o modelo? Próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser Deus alguma coisa que ele deveria apegar-se, mas ele se humilhou, se esvaziou e se submeteu diante das pessoas. O exercício da nossa cidadania, da nossa vocação, passa por esse entendimento e essa prática de considerar os outros superiores. Então a gente precisa tomar cuidado com esse ladrão aqui das pessoas. Porque se a gente se porta diante das pessoas com arrogância ou com carências desproporcionais, digamos assim, relacionando essas carências ou o suprimento dessas carências a uma situação de contentamento, de alegria, a gente cai nessa armadilha aqui. Um terceiro ladrão da nossa alegria são as coisas. As coisas, capítulo 3, versículo 8, Paulo falando, considero tudo como
perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Uma terceira armadilha, um terceiro ladrão que a gente pode trombar aí vez ou outra na nossa caminhada, é esse ladrão dos recursos materiais, da gente depositar, e aqui eu não estou falando só dinheiro, tantas outras coisas, cargos, é o que Paulo traz aqui nos seus escritos. Ele poderia se apegar a um título, a uma função, a um passado de sucesso. Existem tantas coisas, né, irmãos, nas nossas vidas, tantas coisas, que podem se colocar diante de nós como um ladrão da nossa alegria. A gente pode depositar nessas coisas o nosso contentamento. Isso pode ser tão sutil, que a gente normalmente relaciona a dinheiro, né? Um sujeito que é rico, que não tem dificuldade financeira, experimente isso aqui. Não. Tem gente que não tem, mas depende do que não tem. É o coração. Então essas coisas, elas podem significar um ladrão e uma armadilha para a nossa alegria. E para terminar, irmãos, capítulo 4, versículo 6, um quarto e último ladrão da nossa alegria, que é a ansiedade. A ansiedade. O texto diz assim: não andem ansiosos, mas em tudo, com orações e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus, com orações e com ações de graças. Um quarto inimigo que tem se apresentado, e a gente costuma falar que nos nossos dias ainda mais, né? Ainda mais. A palavra de Deus é incrível, né, irmão? Isso aqui foi escrito no primeiro século. Ali, 60, 70, lá atrás, bem lá atrás. E sobre a ansiedade. Falando que a ansiedade é um perigo para o desfrute da nossa alegria. E hoje, tanto tempo depois, a palavra, ela é próxima do nosso coração, do anseio do nosso coração. A ansiedade, a preocupação com o inexistente. Já parou para pensar? Que a ansiedade é uma preocupação com o que não existe. É o compromisso que ainda não chegou, é a pessoa que ainda não chegou, é a decisão que ainda não foi tomada, é a data que ainda está no calendário, é a preocupação com o que não existe. Isso é ansiedade. Isso pode tirar, irmãos, a nossa alegria. Porque, de repente, a gente se coloca a se preocupar, a se afetar por essas situações. Isso é armadilha mesmo. Porque é nesse campo emocional que a ansiedade entra. E a gente precisa tomar cuidado com esse ladrão da alegria, que é a questão da ansiedade. Quais são os remédios? Quais são os antídotos? Oração, ação de graças, e no meio da oração e no meio de ações de graças, de gratidão, a gente apresenta os nossos pedidos na presença de Deus. É esse o remédio. Oração e gratidão. Oração e gratidão. E falar de gratidão nos nossos dias é muito difícil, porque parece que esse negócio da ansiedade invadiu as nossas vidas e nós não somos gratos mais por nada. E de repente está tudo ruim, o casamento acabou, os meus filhos estão perdidos, e a minha vida financeira foi para o buraco. As nossas conclusões hoje em dia, meu irmão e minha irmã, são muito precipitadas.
Porque a ansiedade invade. A ansiedade invade o coração e nos cega. E de repente a gente não consegue mais identificar aquilo que foi marco na nossa estrada, que deveria servir como motivo de gratidão no nosso coração. Aquilo que aconteceu já no nosso casamento, com os nossos filhos, na minha vida profissional, na igreja, que é motivo de esperança. E de repente a gente não consegue mais trazer na nossa memória esse tipo de coisa. A gente não consegue mais responder o profeta Jeremias, e a gente não encontra mais no nosso passado motivos de esperança, de gratidão. Porque a ansiedade invade, irmãos, e ela fecha os nossos olhos, ela bagunça a nossa memória. E se assim for, se isso de fato acontecer, a gente não vai experimentar a alegria do Senhor. A gente não vai experimentar a alegria da salvação. A gente não vai experimentar a alegria que fortalece as nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, antes de eu orar com você, se coloque diante de Deus essa semana, nessa loucura que provavelmente é a sua vida, a sua rotina, seu dia a dia, no meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta mentira compartilhada, no meio de tantas narrativas que confundem as nossas vidas, no meio de tragédias, no meio da escassez de liberdade, escassez de recursos, escassez de bons relacionamentos, que era tudo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Talvez você esteja passando aí algum desses tipos de escassez. No meio de tudo isso, que você consiga experimentar alegria. E se arme com a palavra de Deus para enfrentar esses ladrões da alegria. O ladrão da circunstância, o ladrão das coisas. Tantos ladrões. A ansiedade que invade o nosso coração, aquela alegria que a gente deposita na outra pessoa, tantas situações, que você se arme para enfrentar tudo isso, em nome de Jesus. Vamos orar?